estamos nesta hora cultuando a Deus. Vamos, neste momento do culto, ouvir a leitura e a exposição da palavra do Senhor, da Escritura Sagrada. Para isso, os convido que abramos a Escritura no texto do livro de Atos, capítulo de número 19. Livro de Atos, capítulo 19, do versículo 21 ao versículo de número 41. Eu os convido para lermos de maneira alternada esta porção da palavra do Senhor. Atos, capítulo 19, de 21 a 41. Continuando aí a exposição sequenciada do livro de Atos, onde nós estamos tratando nesta exposição do tema geral, o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Vamos então ler o texto de maneira alternada. Atos 19, de 21 a 41. Leiamos. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritaram uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos eram uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podemos ser contratados, convém que vos mantenhais calmos, e nada façais precipitar a morte. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Mas se alguma outra coisa pleiteiais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum, e possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto,
dissolveu a Assembleia. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, Senhor, soberano Deus, nós nos encontramos nesta hora reunidos aqui, ó Deus, para te adorar, para te cultuar, para bendizer o teu nome. Já fizemos isso através dos elementos do culto que antecederam a este, e nesta hora, ó Deus, queremos louvar, bendizer ao Senhor, ouvindo atentamente, colocando, inclinando os nossos corações para a tua palavra, desejosos de sermos instruídos, desejosos de sermos transformados por esta palavra, para que tenhamos plena e verdadeira comunhão com o Senhor em Cristo Jesus, e que sejamos santificados, transformados, habilitados, instrumentalizados para o serviço e a obra do Senhor, que nos chama para promover o crescimento e o progresso do reino de Cristo neste mundo, através do nosso testemunho pessoal, através do nosso testemunho coletivo como povo do Senhor. E nesta hora estamos, ó Deus, como teu povo, testemunhando a respeito da nossa fé, a respeito do nosso Deus, neste ajuntamento solene. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado, glorificado, e que a majestade e a glória do Senhor se revele a nós através da tua palavra nesta hora. Ó Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo chegue poderosamente aos nossos corações, que a tua palavra, ó Deus, acompanhada pela ação do Espírito Santo, possa nos transformar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, Lucas continua registrando inspiradamente os eventos que fizeram parte da terceira viagem missionária de Paulo, e aqui ele fala especificamente dos eventos relacionados a Éfeso. Nós já vimos a semana passada como a cidade de Éfeso vai ser importantíssima para o progresso do Evangelho. Paulo vai permanecer um período de aproximadamente 3 anos naquele lugar. A palavra de Deus será pregada, o Evangelho terá um grande progresso, a igreja do Senhor será formada de uma maneira forte, influenciadora e poderosa, como testemunha do Senhor naquele lugar, a ponto de posteriormente a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, se tornar o centro missionário da igreja, do cristianismo para aquele período. Tamanha a importância da cidade de Éfeso e o que ela se tornará no reino de Cristo, no avanço do reino de Cristo. E aqui Lucas registra um momento muito tenso neste progresso do Evangelho na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo havia retornado para aquela cidade, encontrado Áquila e Priscila, e também aquele grupo de discípulos de João Batista que passaram a conhecer o Evangelho, e aquele grupo de pessoas que saíram da sinagoga onde Paulo ministrava todo sábado, para se reunirem naquela escola de Tirano, para serem instruídos diariamente no Evangelho. E diz a palavra de Deus que pessoas, gregos de todas as formas, gentios de todas as origens, ouviam o Evangelho ali. A escola de Paulo, a escola teológica de Paulo em Éfeso, começa a ter uma certa influência e chamar a atenção, e vidas começam a ser transformadas, como nós vimos na semana passada, quando a magia, a idolatria é confrontada ali naquele lugar. O Evangelho, o poder do Evangelho se manifesta, verdadeiramente transformando a vida daquelas pessoas. Porém, meus irmãos, o Evangelho começa exatamente na transformação dos indivíduos, na transformação do coração, mas se estende às realidades das estruturas sociais do homem. O Evangelho implica-se na transformação do coração e da vida e das circunstâncias ao redor da vida dos homens. Significa que o verdadeiro Evangelho transforma o coração dos pecadores, e esses pecadores transformados começam a transformar a sociedade, começam a reformular as estruturas sociais, fazendo com que o reino de Cristo avance através de seus valores. Nós vemos isso exatamente com o chamado de Deus para Israel, fazendo Israel um povo especial naquela realidade pagã em torno deles.
Vimos também como a pregação do Evangelho vai com os apóstolos expandindo no mundo gentílico, pagão, e as estruturas sociais dessas sociedades pagãs, dessas cidades, dessas civilizações pagãs, são abaladas, desfeitas e refeitas nos valores do Evangelho de Cristo. Vimos isso na Reforma Protestante do século XVI, como a Alemanha de Lutero foi totalmente mudada, transformada, como a Genebra de Calvino foi totalmente mudada, reformulada em suas estruturas sociais, a partir da influência do Evangelho, dos convertidos na sociedade. Como a Escócia de John Knox foi transformada pela influência dos valores cristãos naquela sociedade. Ele orava todo dia, pedindo a Deus que desse a Escócia, senão ele morreria. Mas entendia que a transformação daquele lugar dependia do avanço do Evangelho, dos valores do reino de Cristo. E nós vemos exatamente que desde o início, de fato isso ocorre com o progresso do Evangelho. É assim que Cristo vai avançando no mundo no crescimento do seu reino, vindicando sua glória, sua majestade, seu governo no mundo através do crescimento do Evangelho e da transformação das vidas e das realidades, das relações sociais dos homens. Na cidade de Éfeso, isso foi sentido de uma maneira grandiosa. E de alguma forma, meus irmãos, isso mostra para nós que o Evangelho na nossa vida precisa ter o mesmo efeito e também a partir de nós. O Evangelho começa no coração, na vida dos pecadores, demolindo, abalando e demolindo as estruturas pagãs, ímpias, incrédulas, pecaminosas, e refazendo essas estruturas nos valores do Evangelho em Cristo Jesus. Deus demole as estruturas de nossa crença, de nossa confiança, de nossos valores e os refaz em Cristo, no Evangelho. E a partir daí nos usa como instrumento em suas mãos, como canal em suas mãos, para atuar na mudança da realidade ao nosso redor. E começa com a maneira como a gente começa a nos relacionar com essas estruturas a partir dos nossos valores reestruturados, refeitos em Cristo. Mas isso significa que quando o Evangelho demole os nossos pilares, os nossos valores, as nossas estruturas pagãs, ímpias, pecaminosas, e começa a os refazer em Cristo, começamos a perder e abrir mão de muitas coisas. O Evangelho nos chama para que estruturas ímpias sejam demolidas, valores sejam demolidos, e muitas vezes precisamos abrir mão de muitas coisas, perder muitas coisas, como Paulo disse, tudo que eu considerava de valor para mim, passou a ter nada, passou a significar nada ao comparar com Cristo, então abrir mão de tudo isso. A fé em Cristo, o progresso do Evangelho na sua vida e a partir de você, requer que você perca e abra mão de muitas coisas. O que o Evangelho tem exigido de você, o que o Evangelho tem exigido de você para abandonar, o que você perdeu pelo Evangelho, o que você perdeu por causa do reino de Cristo, o que você tem sido compelido e confrontado pelo Evangelho a abandonar por causa do reino de Cristo. Se o Evangelho não tem feito isso com você, alguma coisa tem de errado. Veja, por exemplo, meus irmãos, o que ocorre na cidade de Éfeso. O texto diz que Paulo está planejando a continuação de sua viagem, o seu itinerário, para onde ele vai, pelas cidades que ele quer passar, e qual é a sua chegada final, qual é o seu alvo final. Paulo pretende ir para Jerusalém e ir até Roma. Seu desejo era ir à capital do Império Romano, para ali, naquele lugar, no ápice, no coração, no ponto neurálgico do Império, no epicentro do Império, ele desejava ir para testemunhar de Cristo, para falar de Cristo, para pregar o Evangelho. Esse é o planejamento de Paulo. Enquanto ele está trabalhando na cidade de Éfeso,
discipulando diariamente os seus discípulos, pregando o evangelho, um grande movimento começa a surgir, uma grande revolta começa a surgir, liderada por um homem chamado Demétrio. Isso ocorre porque a pregação do evangelho por Paulo começa a abalar as estruturas sociais daquele lugar. Os valores, a cultura, a economia, as crenças, a cultura daquele lugar começa a ser abalado por causa do evangelho, pelo que o evangelho está promovendo de mudança na vida das pessoas. Mas, meus irmãos, para analisar estes aspectos, gostaríamos de ser conduzidos, norteados pela seguinte ideia: o progresso do evangelho, ele destrói, ele abala, destrói e refaz, precisa fazer isso, as estruturas sociais de uma sociedade pagã, da organização pagã dos homens, para que o reino de Cristo avance. Para que o reino de Jesus avance no mundo, as estruturas ímpias, pagãs, idólatras, precisam ser desfeitas em uma sociedade. Começando, é óbvio, com a transformação dos indivíduos. A primeira estrutura que a gente vê aqui sendo abalada é a estrutura econômica daquele lugar. Veja que coisa interessante, o texto vai dizer que a economia daquela cidade, que tinha ali uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, a terceira maior biblioteca, mas tinha também o título de guardiã do templo maior, do templo mais importante da deusa Diana. Diana é a deusa Ártemis da mitologia grega. Diana é seu nome na mitologia romana, adorada dentro do Império Romano por quase todos os povos. Havia uma veneração, grande admiração e respeito pela deusa Diana ou Ártemis, uma caçadora conhecida como defensora dos direitos dos oprimidos, das crianças, dos jovens, da prosperidade. Enfim, ela era venerada, respeitada, e a devoção a Diana deu aos efésios o título de guardiã do templo maior. Lá foi construído um suntuoso templo, em que este templo se tornou referência para toda a região da Ásia, produzindo uma grande atividade econômica em torno deste templo, pela sua opulência, pela sua grandeza, pela importância do nome dessa deusa dentro do Império Romano, dentro da cultura romana e também helenista. E a economia da cidade de Éfeso, de alguma forma, girava em torno da importância desse templo, produzindo materiais que tinham a ver com a devoção, como pequenos altares, bustos, imagens pequenas da deusa Diana, souvenirs das mais variadas formas, e também uma visitação, um turismo religioso naquele lugar. Então a economia, de alguma forma, ela dependia da adoração, da devoção a esta deusa. E diz o texto que um homem chamado Demétrio, um ourives, um artífice, um artesão, provavelmente ele é o líder desses artesãos, desses homens, desses artistas que viviam de fabricar e de fomentar o comércio em torno da deusa Diana, se sentiu incomodado porque percebeu que estava tendo um prejuízo financeiro o crescimento do evangelho naquela cidade. Veja o que o texto diz, a partir do versículo 21, o texto diz que enquanto Paulo está organizando o seu itinerário para continuar a sua viagem, dias antes, uma grande confusão surge na cidade. Diz assim o texto: cumpridas estas coisas, referindo-se ao que havia ocorrido em relação aos magos, aos mágicos, ao que havia acontecido com a manifestação do poder do evangelho. Ocorrendo estas coisas, Paulo resolveu, em seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois haver estado ali
por haver estado ali, passando por ali, importava-me também ir a Roma. Paulo planejou que iria para Jerusalém, e de Jerusalém iria para Roma, e antes disso ele envia para a Macedônia, provavelmente para a cidade de Colossos e a cidade de Tessalônica, Timóteo e Erasto, provavelmente para ter informações sobre aquela igreja, para encorajá-los, aqueles irmãos, com a palavra, o evangelho que Paulo os fazia de portadores da instrução, da orientação do evangelho. Provavelmente também eles são usados para levar a carta que Paulo escreve aos Coríntios enquanto está em Éfeso. Então o texto diz que enquanto Paulo se programa para continuar a sua viagem, enquanto ele está discipulando e orientando os primeiros discípulos daquela região, um movimento, uma sedição, um burburinho começa a ocorrer. Diz o texto: por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho é um dos títulos para os cristãos, para os primeiros cristãos, provavelmente uma referência ao que Cristo disse a respeito dele na sua auto-intitulação de O Caminho. Provavelmente os discípulos, ao pregar o evangelho, diziam, Jesus Cristo dizia, ele é o único caminho, o sigam como o único caminho a Deus, como a única verdade a Deus, como o único caminho de reconciliação. Essa pregação enfatizando a auto-intitulação de Cristo, de o caminho que conduz a Deus, passou a se tornar um título para os primeiros cristãos, os seguidores do caminho, o cristianismo chamado de O Caminho. E então os comerciantes e os artífices daquela região se reuniram para discutir os efeitos e as implicações práticas da presença de Paulo e da pregação da mensagem de Paulo naquele lugar. Veja o que o texto diz: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício tem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Eles se reúnem em uma casa, em um lugar. Provavelmente este homem é líder do sindicato desses ourives, desses fabricantes de souvenirs da deusa Diana. E segundo o texto, Lucas é muito metódico e muito detalhista. Ele vai dizer: estes homens lucravam muito, era uma atividade econômica que dava muito lucro para eles. Provavelmente eles eram os fornecedores para os comerciantes daquele lugar. Faziam os bustos, as pequenas imagens, os altares e souvenirs das mais variadas formas para serem vendidos àqueles que iam visitar o grande templo. O templo da deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você imagina a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará? A sua economia, em boa parte, gira em torno da religiosidade, da fé que foi fomentada e articulada por Padre Cícero. Boa parte da economia daquele lugar depende disso. A cidade de Juazeiro do Norte, para quem não conhece, ela foi criada pelo Padre Cícero, e a cidade cresceu e se tornou um centro de peregrinação, um centro de visitação, de turismo religioso, que fomenta e alimenta a cultura e a economia do lugar. Para a gente ter referências, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que esses homens estão preocupados. Porém, meus irmãos, com a pregação do evangelho, com a conversão das primeiras pessoas, com a presença de Paulo pregando todos os dias, afirmando o evangelho, a conversão de algumas pessoas e a propagação do evangelho começou a abalar as estruturas econômicas, porque algumas pessoas começaram a questionar a venda desses souvenirs, desses objetos pagãos e idólatras, das imagens da deusa Diana, do turismo religioso, da contemplação e veneração àquele templo. Eles começaram a perder dinheiro porque o comércio começou a definhar, a fabricação a diminuir.
e a economia começou a ser atingida. Se você prestar atenção no texto que nós pregamos anteriormente, com a conversão de algumas pessoas, olha o que elas fizeram. Vamos relembrar o versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Você começa a perceber como o Evangelho, como a transformação da vida daquelas pessoas faz com que elas comecem a romper com a sua atividade econômica que esteja relacionada ao paganismo, relacionada à idolatria. Livros caríssimos sendo queimados, a prática da magia, escolas de magia, escolas de ocultismo começam a sofrer com isso. O comércio religioso começa a sofrer, a venda dos souvenirs começam a sofrer. Então esses homens dizem assim: nós estamos tendo prejuízo. A mensagem deste homem tem feito com que as pessoas questionem o valor e a importância dessas coisas que nós vendemos. E vocês sabem, nós vivemos disso. É a nossa prosperidade, é a nossa economia, é o nosso dinheiro, é o nosso sustento. Nós vivemos disso. E essa reunião, esta associação, esta reunião deste grupo de trabalhadores, que envolvia os fabricantes e os comerciantes, foi levada para a rua. Eles começaram a gritar: precisamos fazer alguma coisa. Começou a provocar a população e de dizer: este homem, esta mensagem está acabando com a nossa cidade, com a nossa economia, com os nossos negócios. Aqueles homens estavam preocupados com o prejuízo financeiro que o Evangelho estava produzindo, porque a estrutura econômica fundamentada, baseada na religiosidade, na idolatria, foi abalada com a pregação do Evangelho. Ele diz: este homem tem persuadido. Isso não acontece só aqui em Éfeso, na Ásia, na boa parte da Ásia, onde esse homem está passando, a estrutura está sendo abalada, as economias estão sendo abaladas, porque as pessoas estão deixando de consumir esses produtos da nossa religiosidade. Você imagina os primeiros conversos de Éfeso, que estavam envolvidos diretamente com a fabricação desses souvenirs e da venda deles, abrindo mão disso, tomando prejuízo, assumindo outro trabalho, abandonando a atividade econômica associada diretamente com o paganismo, com a idolatria, vendendo seus livros, abrindo mão da economia em torno daquela crença falsa. Isso mostra que o Evangelho abalou as estruturas primeiro do coração daquelas pessoas, as fez perceber que se sua economia, que se seu sustento, que sua vida financeira estivesse fundamentada na idolatria, em algo que era contra o Senhor, que eles mudassem, realizassem outra coisa, abrissem mão daquilo. Como fizeram? Queimaram seus livros caríssimos, começaram a influenciar as pessoas, dizer que elas não comprassem aquelas coisas, não se firmassem naquelas coisas. A base econômica daquele lugar foi abalada. Essa estrutura foi extremamente abalada, e aquelas pessoas disseram: precisamos fazer alguma coisa. Eu fico pensando em alguns exemplos que a gente tem na nossa realidade, que algumas pessoas chegam para nós e dizem: eu sei que meu trabalho exige de mim algumas atividades, algumas responsabilidades, algumas posturas que não são certas para um crente. Eu sei que no meu trabalho eu preciso mentir, enganar, ou até praticar alguma atividade religiosa que é contrária à minha fé. Como eu já vi algumas pessoas dizerem que não vão se insurgir contra a idolatria, contra a mentira, contra a corrupção, porque precisam do emprego. Confiam no emprego mais do que em Deus. Não estão dispostos a terem as estruturas de seu sustento, de sua confiança, de sua segurança financeira abaladas e refeitas. Nós vemos que em Éfeso essa estrutura foi extremamente abalada. Os primeiros cristãos
começaram a abandonar a atividade econômica associada à religiosidade. Vimos muitas vezes essas pessoas argumentarem dizendo: do que eu vou viver? Olha, isso que o Evangelho faz, abala nossas estruturas, demole aquilo que precisa ser demolido e refaz na confiança no Senhor, nos valores do Senhor, na certeza de que Deus é a nossa providência, a nossa segurança. Maior do que o nosso emprego, maior do que a nossa estabilidade financeira, é o nosso Deus, que não só abala e demole nossas estruturas, refaz, colocando estrutura sólida, real, verdadeira, que é a fé em Cristo, que é a confiança em Cristo, que é a certeza da providência de Deus. Esses crentes viram exatamente isso, mas estes ímpios estão sentindo o baque porque a estrutura está balançando, mas eles não têm confiança em outra coisa a não ser na sua própria autoconfiança. A estrutura econômica daquele lugar está sendo abalada e os ímpios estão sentindo e estremecendo. Precisamos fazer alguma coisa. Aí vem a segunda estrutura que é abalada. É a estrutura da religiosidade e da cultura, dos valores religiosos e culturais. O texto diz que estes homens argumentam dizendo: nossa economia está sofrendo, estamos perdendo nossos empregos, nosso sustento familiar, estamos perdendo dinheiro por causa deste evangelho, mas também estamos perdendo o amor, a devoção, os nossos valores em torno da deusa Diana, nossa admiração pelo templo, nosso respeito pelo templo, nossos costumes, nossos valores, nossa religião, nossas crenças estão sendo questionadas. Olha o que eles dizem. Versículo 26. Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Este Paulo, com esta mensagem, tem desencaminhado muita gente, e isso tem atingido os nossos lucros, os nossos negócios. Aqueles homens estavam preocupados com a sua segurança financeira, mas também começavam a preocupar com a cultura, com os valores daquele lugar. Nossa história, nossa cultura, nossa religiosidade gira em torno da nossa crença à deusa Diana, da nossa devoção ao seu grande templo. Este homem chega aqui dizendo: se é feito pelas mãos dos homens, não vale nada. Tudo que é construído pelos homens não pode ter valor de Deus, não pode ter a nossa confiança plena, diz Paulo. Paulo simplesmente dizia: não coloquem sua confiança nos deuses que são fabricados e imaginados pelos homens. Não confiem em nada que é resultado do labor, da manufatura humana, da ação humana, da inteligência humana. Isso tem valor, mas não pode ser Deus em sua vida, não pode ser a base de sua confiança. Esta pregação fez com que as pessoas começassem a olhar para o templo e dizer: não tem esse valor mesmo não, por que eu gasto meu dinheiro, meu tempo em torno disso? Isso não tem valor. Passaram a não querer comprar mais aqueles souvenirs, a não querer ir mais no templo, a olhar para aquilo e dizer: isso tudo não tem valor nenhum. Começaram a questionar os elementos pagãos da cultura. Nem tudo de uma cultura deve ser destruído, mas as suas bases pecaminosas, seus elementos idólatras precisam ser destruídos. O Evangelho faz isso, e em Éfeso estava exatamente fazendo isso. Eles disseram: este homem diz, se é feito pelas mãos, não vale nada, não se curvem, não adorem, não tenham devoção, não tenham respeito, não tenham admiração, e nem admiração como uma mera arte. Rejeite, porque é uma concorrência, é um inimigo de Deus, é uma forma de rebelião contra o Senhor, de desrespeito à sua glória. Não tenham qualquer tipo de admiração, isso não tem valor nenhum. Eles disseram: ele ainda diz que não vale nada. E Demétrio diz: sabe qual é a implicação disso? Se este homem continuar pregando isso, toda a nossa crença, toda a nossa devoção, toda a nossa cultura em torno de Diana vai cair em descrédito, em desuso, vai perder valor, vai se acabar.
Aquele homem ímpio teve um vislumbre, uma visão correta da realidade espiritual que ele estava contemplando. Aquele homem teve uma percepção certa, apesar de sua conclusão estar errada, porque ele via aquilo como algo que precisava ser combatido. Aquele homem está certo. O progresso do Evangelho estava movendo, estava sacudindo e demolindo as estruturas ímpias, pagãs deles, para aquela sociedade ser refeita em torno de Cristo, da devoção e do respeito a Cristo e da atividade social humana em torno de Cristo. Era isso que o Evangelho estava fazendo, de fato e de verdade. Ele diz: se isso continuar sendo pregado aqui, daqui um dia as pessoas não vão mais se importar com a deusa Diana, daqui um dia esse templo não vai servir mais para nada, vai cair isso tudo em descrédito. E os homens, percebendo as implicações práticas de como aquilo ia mudar aquela realidade, ia abalar tudo, ia demolir tudo, eles disseram: grande a Diana. Começaram a reafirmar a sua crença, seus valores, reafirmar a sua cultura, dizendo: precisamos defender a Diana. E diz que então estes homens saíram da casa, foram para as ruas, começaram a incitar o povo e provocaram um grande movimento. Diz o texto: foi a cidade, versículo 29, foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. O texto diz então que estes homens começou a provocar a população, dizendo: precisamos fazer alguma coisa, e resolveram ir atrás. Provavelmente foram atrás de Paulo. Não achando Paulo, pegaram dois companheiros, dois amigos de Paulo, provavelmente na escola de Tirano. Não acharam o apóstolo Paulo, pegaram dois dos seus amigos, dos seus companheiros, para tirar satisfação, levá-los para a assembleia, levá-los para a corte, para serem inquiridos, para serem confrontados a respeito daquilo que estavam pregando. Não achando Paulo, levaram dois amigos de Paulo. Mas o texto fala uma coisa interessante, que enquanto esses homens estão provocando o povo, dizendo: precisamos fazer alguma coisa, por causa do crescimento desse evangelho, dessa pregação, tem abalado as nossas estruturas, precisamos fazer alguma coisa, levar estes homens, expulsar estes homens. Nós não queremos este evangelho, não queremos essa mensagem aqui, ela vai acabar com a nossa história, ela vai refazer a nossa cidade. Diz o texto que estes homens saem com este movimento, mas algumas pessoas, sem saber o que estava acontecendo, começam a seguir e dizer: o que é isso aí? Não sei. Começou a gritar e também começou a fazer o burburinho, a participar do movimento. Por isso não confie em grandes movimentos. Aqui está todo mundo dizendo: cuidado, tem gente que não sabe nem o que está dizendo. E a gente percebe isso nessas discussões, nesses problemas políticos, desses movimentos revolucionários, que às vezes a gente vê pessoas fazendo movimento nas ruas, defendendo causas, e aí você pergunta: sim, é sobre o que mesmo que vocês estão combatendo? Sei não, me chamaram dizendo assim: vamos falar mal contra alguém, aí eu saí também para falar mal de alguém, sei lá quem é, mas o meu negócio é falar mal de alguém, eu sou contra tudo. Um dia eu vi uma entrevista de um rapaz dizendo assim: sobre do que você é contra? Ele disse: eu não sei lá, eu sou contra tudo, se disser aí para eu ser contra, eu sou contra tudo. Diz que esses homens saíram na rua e começaram a gritar: grande é a deusa Diana, e muitas pessoas saíram no meio dizendo assim: o que é isso aí? Não sei. Aí saíram gritando também, sem saber pelo que estavam gritando. A gente precisa ser mais inteligente, tomar cuidado para não sermos levados pela multidão. O cristão é chamado para ter esse senso crítico, para avaliar todas as coisas à luz da palavra de Deus, julgar todas as coisas. Diz que aqueles homens, o que eles queriam exatamente provocar, sem as pessoas saberem nem o que era. Eles disseram: não, tem um povo aí que a gente tem que botar para fora, vamos mesmo. E foram até o anfiteatro, ou o teatro ao ar livre daquela cidade, e levaram estes dois homens e começaram a questioná-los. E diz que o escriba,
o responsável por aquele lugar, o escrivão daquele lugar, provavelmente é um ofício que está relacionado a algo parecido com o prefeito da cidade ou a autoridade da cidade. Aquele homem então vai mediar tudo isso, dizendo: vamos pensar direito a respeito do que vocês estão fazendo. O que a gente percebe aqui é que na providência de Deus, nesta hora que as estruturas da sociedade estão sendo abaladas pelo efeito do Evangelho, Deus, pela sua providência, usa o próprio lampejo da graça comum de Deus e o pouco da sanidade que alguns podem ter, alguns valores bons na sociedade, como o próprio direito romano, que foi aqui vindicado para ser respeitado em seu rito legal. O escrivão disse: vamos respeitar o rito legal. O que estes homens fizeram? Que tipo de acusação vocês têm contra eles? Que acusação formal vocês têm contra eles? Eles são realmente praticadores de algum crime? Esses homens invadiram o templo e quebraram alguma coisa da deusa Diana? Roubaram alguma coisa? Agrediram alguém? Ofenderam a deusa? Eles disseram: não. Então vamos respeitar o rito legal. O que é que esses homens fizeram de crime de verdade? Veja o que o texto diz, versículo 33. Então, um tal de Alexandre queria falar, provavelmente para corroborar, que era um líder dos judeus, para corroborar com os artífices, com os artesãos, dizendo: olha, nós judeus não temos nada a ver com isso, isso é coisa desse tal de seguidor, desse tal de Jesus, nós não temos nada a ver com isso. Provavelmente fazeram uma média, não deixaram ele falar e passaram 2 horas reafirmando sua crença, seus valores, sua cultura, dizendo: grande é Diana, grande é Diana. Uma forma de tentar muitas vezes ganhar no grito e provocar movimento através do grito. Aí o texto diz: quando, porém, reconheceram que ele era um judeu, uma voz, não deixaram de falar e começaram a gritar por 2 horas. Versículo 35. O escrivão da cidade, provavelmente é um tipo de prefeito, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande deusa, da grande Diana, e da imagem que caiu de Júpiter? Provavelmente esse povo tinha a crença, se baseava na ideia de que os deuses mandaram aquela imagem. Lembra que a Aparecida foi achada pelos pescadores? É mais ou menos isso. Algo sobrenatural aconteceu e naquele tempo, pela ignorância dos homens, pelo pouco conhecimento, muitos movimentos da natureza eram considerados manifestações dos deuses. Então provavelmente eles acreditavam que coisas quando caíam na terra tinha a ver com o envio dos deuses. Então eles disseram: quem não sabe? Primeiro argumento dele: vocês não sabem que nós temos o título, que a cidade tem o título dado pelo Império Romano de cidade guardiã do grande templo, de cidade guardiã da grande deusa, que aqui é o epicentro da crença, da fé, da devoção a Diana. Vocês não sabem que todo mundo sabe disso? Que o Império Romano todo conhece a nossa fama de cidade acolhedora dos devotos de Diana? Todo mundo sabe disso. Então vocês estão preocupados com esses homenzinhos aí? O Império todo conhece a nossa fama. Quem não sabe que nós somos detentores deste título que é dado pelo Império Romano? Versículo 36. Ora, não podendo isso ser contraditado, ninguém pode tomar esse título de nós. Convém que vos mantenhamos calmos e não façais precipitadamente nada. Levaram aqueles homens provavelmente querendo bater, expulsar, e disseram: não façam nada. Primeiro, vocês não sabem que eles não podem mudar a realidade do nosso título, da nossa fama, do nosso poder, da nossa importância. Segundo, vocês não estão seguindo o rito legal. Aquele homem era um guardião do direito romano, estava na cidade para se portar a Roma, para responder a Roma e ao tribunal de Éfeso. Então era um homem da lei, um homem que estava preocupado em fazer com que a lei romana fosse respeitada, o rito romano fosse respeitado. Então ele disse assim: que acusação formal vocês têm contra esses homens? Ora, não podemos, versículo 37, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, não praticaram nenhum crime, não destruíram o templo, não cometeram nenhum crime religioso, não blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém,
a audiência e procônsules que se acusem aos outros, façam uma acusação formal, apresente a acusação, apresente qual é a transgressão, as provas disso, de um por um, apresente as queixas. Esse respeito pelo rito, essa devoção ao rito romano, à lei romana, foi importantíssimo para promover a paz, para que o evangelho continuasse a progredir ali. E ele disse, portanto, versículo 39, mas se alguma outra coisa pleiteiais, será decidido em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Não estou vendo razão de ser para ter uma reunião formal, para ter uma acusação formal, para ter um tribunal formal. Não há acusações formais, não há provas. Então o que está acontecendo aqui, vocês podem ser todos acusados de sedição, burburinho, de confusão, de estarem surgindo contra a paz e a ordem no Império Romano. Vocês podem tudo ser presos, se continuar esse burburinho aqui, essa confusão. Vocês querem matar esses homens aqui? Vocês querem simplesmente bater neles? A cidade de Éfeso era respeitada por conta do respeito que se tinha à aplicação das leis romanas e o rito romano. Isso é muito importante, por isso que o evangelho vai progredir naquele lugar. A cultura helenista e o direito romano é muito importante para o progresso do reino no mundo gentílico daqueles dias, sem sombra de dúvida. Mas, meus irmãos, este homem tem razão quanto ao rito legal. Ele é a voz consciente, ele é a voz lúcida quanto ao mal que se faria contra aqueles homens, batendo neles, ou prendendo, ou matando-os porque estavam pregando algo que contrariava os valores daquele lugar. Pela providência de Deus, a sanidade, a consciência a respeito dos valores dignos do ser humano básicos, do direito, foi muito importante para preservar a vida daqueles homens e a paz. Mas Demétrio tem uma visão melhor do que este homem. Foi muito importante que a lei fosse aplicada, mas Demétrio tem razão. O reino de Cristo está avançando naquela cidade. As estruturas estão sendo abaladas e demolidas. Se o evangelho continuar em Éfeso, Diana não vai valer nada. Ele tem razão. O evangelho é um poder que abala estruturas, que demole estruturas e os refaz nos valores de Cristo. Porque é isso que é o reino de Cristo. É Cristo vindicando sua glória, sua majestade, a devoção e o respeito e a exclusividade dele no mundo, demolindo os deuses de seus tronos, demolindo os deuses dos nossos corações, refazendo as nossas estruturas ímpias, pagãs, idólatras, arrogantes, soberba de confiar no trabalho, de confiar na família, em nós mesmos, em ídolos criados por nossa mão, mais do que em Deus. Realmente, meus irmãos, Demétrio tem razão. Se o evangelho continuar sendo pregado, a sociedade é abalada em suas estruturas. Daí a gente faz algumas perguntas: que evangelho tem sido pregado no Brasil? Que tipo de evangelho de verdade tem tido voz ativa e ecoado nos ares do nosso rincão, do nosso país? O evangelho que não abala estruturas, que não demole estruturas, que faz com que os cristãos sejam tolerantes com a idolatria, com a perversidade, com o mal, com a corrupção, que acha a idolatria uma expressão artística bonita de se admirar, que não dá os nomes e não usa os termos e as definições que a palavra de Deus diz, é pecado, precisa ser abandonado. E que se seu trabalho, sua atividade humana, ela se baseia em algo pecaminoso, você precisa demolir isso em sua vida, você precisa abandonar isso. O que você tem perdido? O que você tem aberto mão? Do que você tem aberto mão por causa do evangelho? O que, meu irmão? O que você perdeu por causa do evangelho? O que o evangelho chama você para abandonar por causa de Cristo? Porque o evangelho abala nossas estruturas, questiona nossos valores, abala a estrutura de nossa confiança, em todos os aspectos.
Que lugar tem o trabalho na sua vida? Que valores regem sua atividade econômica? Que lugar tem sua família na sua vida? Que valores regem sua vida familiar? Que lugar tem seu conforto, seu desejo por felicidade e paz na sua vida? Que valores regem sua busca por felicidade? Que valor tem as amizades na sua vida? Que valores rege a maneira como você se relaciona com as pessoas? Que valor tem a igreja, o culto de Deus na sua vida, meu irmão? Que valor tem seu compromisso com Cristo? Qual é o lugar que Cristo tem na sua vida? Qual é o lugar que o compromisso de promover seu reino está em sua vida? Que é em todas as coisas. Por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso que o Evangelho abala nossas estruturas para refazê-las em Cristo. Se o Evangelho não faz isso em você, tem alguma coisa errada. O Evangelho nos sacode, nos abala para perguntar: onde está a sua confiança? Quem é seu Deus? A quem você serve? Onde está a sua firmeza? Que o Senhor possa abalar nossas estruturas e refazê-las em Cristo, para que estejamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Ó Deus bendito,